Por fim, eu queria saber como é que você vê o papel da esquerda agora nas eleições, que a gente tem um projeto de continuidade, que o Lula 3 ele não teve tanta aceitação quanto o Lula 1 e 2. Ele é um projeto que ele não deslanchou tanto quanto teve. E eu queria que você avaliasse um pouco do governo e qual que vai ser o papel da esquerda na eleição. O Lula 3 simplesmente não sabia o que estava fazendo, porque a esquerda no Brasil não tem mais horizonte. Não é um problema só da esquerda no Brasil, é um problema do esquema mundial. Né? Tem um autor que é o Mark Fisher, de esquerda, mas eu gosto de ler ele, e o Mark Fisher fala o seguinte: você não consegue imaginar um mundo para além do capitalismo. Logo, não existe nenhum horizonte revolucionário que a esquerda consiga imaginar para além do modelo atual. E tem um problema que a esquerda se tornou dominante, hegemônica em termos culturais no Ocidente como um todo, e também, em certa medida, ela é mainstream no Brasil. Então, como você pode ser contra a cultura, como você pode agredir o status quo quando você é parte do status quo? E o governo Lula não conseguiu resolver isso. Muito pelo contrário, é um governo de centro, sendo bem honesto, a gente pode ficar falando, eles são comunistas, eu posso adotar a crítica do Nicolas, os comunistas aí, mas não é, ele é um governo de centro, envolvido em escândalos de corrupção, com uma parte econômica muito claudicante, ruim, com um governo que aumentou a taxação, que está punindo a classe média para supostamente tocar programas sociais, e que perdeu, eu volto a colocar, não existe um horizonte de esquerda nem no Brasil, nem na maior parte das nações da América Latina. E esse é um problema que a esquerda tem que lidar, eles são meus adversários naturais, eu não vou tentar ajudá-los nisso, mas isso se reflete num governo que só tem chance, só tem alguma chance de eleição, porque existe a figura do Lula e o recall da figura do Lula, a memória que as pessoas têm. Tirou a memória efetiva do Lula, o projeto de esquerda no Brasil, eu acho que não dá 15%. Perfeito. Queria fazer uma perguntinha só para complementar, porque a Missão surgiu agora como partido político e o MBL já é um movimento mais consolidado, né? Já tem um tempo de história dentro da política brasileira. Queria entender de dois aspectos, pré-eleição e pós-eleição. No pré-eleição, qual que é a estratégia que vocês têm, sendo um partido mais focado e com a criação voltada ao Sudeste, qual que é o projeto para tentar expandir isso nacionalmente e conseguir capilarizar com votos do Centro-Oeste, Norte, Sul, Nordeste e pós-eleição? Pós-eleição, porque o Missão se coloca como um partido da direita, teoricamente, né, sem querer entrar na esquerda e direita, e coloca até o PL ali dentro do centro, em muitos casos, como um partido centrão. Como é que é para governar, como é que faz para governar nessa governabilidade que tem no Brasil hoje, onde o centrão dita as regras, onde tem que se abrir mão, onde tem que se conceder emendas? Como que o Missão, chegando nessa parte quase que apolítica, eu sei que é um partido político, de um movimento político, mas diferente da política, vai conseguir se inserir nesse contexto extremamente político de cargos, negócios, de trocas que existe entre o Centrão e o governo atual? Esses dois aspectos, pré e pós. Vamos lá, o pré é o trabalho que nós já estamos fazendo. A Missão é um partido muito, muito, muito novo, tem 3 meses e pouco de vida. E a gente está num trabalho agora de criar as lideranças, espalhar as lideranças ao redor do Brasil e crescer sem perder forma. Né? Todo mundo sabe, a maior parte das empresas fecham, e mesmo partidos ou movimentos políticos fecham ou quebram, quando eles crescem. Porque quando você cresce, você perde forma. É que você chegar na adolescência, em vez de você se desenvolver do jeito certo, você fica meio troncho, você adquire problemas psíquicos. A adolescência é um período complicado. Esse é o seu período que a gente passa. O partido está crescendo. Se você cresce, mas você coloca gente ruim para dentro, se eu, por exemplo, as tentações que aparecem, se eu receber uma proposta, por exemplo, olha, um grupo empresarial quer assumir o diretório de Minas, eles vão te dar 3 deputados. Venha para um dirigente político, viria a tentação. Nós não vamos, vamos dizer, seduzidos pela essa tentação. Então, é um trabalho orgânico. As lideranças que a gente formar, elas têm que refletir a nossa visão de mundo e trabalhar e expandir. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que está funcionando muito bem. A turnê que eu fiz pelo Nordeste agora foi maravilhosa. Eu encontrei pessoas que pensavam como nós no sertão do Rio Grande do Norte, no sertão do Ceará. Então foi determinante pra gente. A nossa visão de mundo existe, ela tá presente, a comunicação nossa chegou, e agora isso tem que se refletir em lideranças. E agora a gente tá plantando as lideranças e treinando. E assim, lidar com gente é sempre a parte mais difícil. As pessoas têm vontades, as pessoas têm vaidades. Nunca será perfeito, mas tende a ser bom porque já está indo bem. No pós, vencendo a eleição presidencial, como eu vou lidar com o Centrão, de maneira muito, muito clara. Primeiro eu vou andar com a agenda que teria me eleito, que é a agenda contra o crime organizado. Primeiro dia de mandato, no dia 5 de janeiro de 2027, eu vou colocar o Brasil em estado de defesa, eu vou fazer esse estado de defesa ser circunscrito a regiões ocupadas pelo crime organizado, e nós vamos destituir o crime organizado do poder que eles têm lá. Nós vamos prender, vamos colocar na cadeia, prender ou matar todas as lideranças do crime organizado,
varrer o Brasil desses caras, alterar as leis penais, as leis de processo penal, de modo a que um criminoso reincidente, a pessoa que te assalta 1, 2, 3 vezes, fique na cadeia por 30, 40, 50 anos. Crimes altamente violentos que infelizmente estão atingindo especialmente mulheres no Brasil. A gente está vendo aumento no número do caso de estupros e crimes dessa natureza com a maior pena possível. Com base nisso, a gente vai repactuar o Brasil. O Brasil não sente pactuado ou parte da mesma comunidade, porque ele sente assim, me cobra um imposto alto, aí vem um sujeito, rouba meu celular na rua, e esse sujeito vai ser solto por um juiz que recebe um super salário. Pô, não vale a pena morar nessa bagaça. O primeiro presidente que fizer isso, ele vai repactuar o Brasil, ele vai ter a popularidade alta, e aí ele vai poder sentar na mesa com o Centrão, que hoje tá recebendo emenda e tá roubando emenda. Vamos ser honestos, o Centrão é um clube de roubadores, de ladrões de emenda. A gente vai sentar com esse clube de ladrões de emenda, vou chamar o STF e vamos repactuar as coisas. Com um presidente que tem moral, um presidente que não está envolvido em escândalo de corrupção e que está cuidando da segurança das pessoas. Com base nisso, coloca o STF na posição que ele tem que ter, que é cuidar da Constituição, e fazer o Centrão atuar em nome daquilo que precisa, que é andar com orçamento, mudar a legislação penal e, mais pra frente, uma reforma administrativa. Para resolver a questão deles, que todo presidente tem que andar e tem que endereçar essa questão, nós temos que imaginar o seguinte: hoje o Centrão só pensa em emenda. Hoje, um deputado federal, a função social dele é administrar emenda na região dele. E ele rouba um pedaço disso. Já que a vida dele é só emenda, veja, eu não teria problema nenhum em estabelecer critérios, por exemplo, se na votação do orçamento diminuir o espaço obrigatório e aumentar o espaço discricionário para a gente investir. E investir significa a gente criar infraestrutura lá em Juiz de Fora para que um desabamento não mate tanta gente, ou fazer estrada para que a gente consiga escoar a produção. Se a gente aumenta o espaço discricionário, nesse pequeno espaço discricionário eu aumento o espaço para emenda pro cara do Centrão. Não tem problema. A cada R$100 que eles abrem de orçamento para investimento, eu dou R$15 pro Congresso administrar. Só que eu vou avisar pro Congresso, eu vou meter uma fiscalização duríssima. Roubou R$1 é cana. A gente coloca isso em lei. Eu tenho certeza que eles vão querer pactuar. Porque eles já não sabem mais o que é um ser parlamentar. Hoje o parlamentar só quer administrar emenda. Então tudo bem. Administra emenda, me dá espaço de orçamento para eu investir e não rouba. Para mim é um pacto muito claro. Cumpriu todo mundo sua parte, ele se reelege, ele torna o Brasil viável para a gente poder investir e eu governo. Queria só que você explicasse a questão do estado de defesa um pouco melhor. O que você faria, como é que você via esse dispositivo, o que colocaria em prática? O estado de defesa ele é previsto na Constituição. Ele é previsto para momentos em que a autoridade e a integridade do território brasileiro, de alguma maneira, ela é violada por um inimigo. Nós entendemos que as organizações criminosas, que a gente chama de facção, na gringa, nos Estados Unidos chamam de cartel, eles são entidades políticas anômalas. O que é uma entidade política anômala? É uma entidade política que não é constituída, não é reconhecida pela Constituição e que ocupa de maneira ilegítima o nosso território. Ele é como se fosse um invasor externo. Ele tem a própria lei, ele tem os próprios tribunais, ele nega a existência do Estado brasileiro e ele mata brasileiros, ele comete crime de toda sorte. Logo, por ser uma entidade anômala, que não é que ele está, assim, controlando 100 mil brasileiros. Em Betim tem favelas, uma parte importante das favelas de Betim estão tomadas pelo crime organizado. Eu tive em Araguari, o PCC já tinha tomado Araguari, ou uma parte importante da cidade. Veja, não são 100 mil, 200 mil, são 23 milhões de brasileiros que estão sob o jugo do crime organizado. O estado de defesa permite ao Estado brasileiro atuar nas áreas que estão tomadas por esses caras, poder entrar sem mandado nas casas em operações para retirar os criminosos que se escondem nas casas das pessoas e eliminar o controle político e territorial que o crime organizado tem nessas áreas. É um dispositivo que permite que o Estado haja de maneira veloz para que ele recupere os territórios e aí a gente cuide de políticas sociais que ensinam aquelas 23 milhões de pessoas que vivem sob o jugo do crime organizado, eu estou falando de gente que vive em favela, na economia formal. E aí a gente vai poder pensar como desfavelizar, como urbanizar aquele bairro, como integrar economicamente. A integração do bairro à cidade tem um adversário no meio, que é o faccionado, que é o cartel, que é o crime. E isso a gente sempre imagina muito o Rio de Janeiro. Ah, o Rio é o caso mais emblemático. Sim, mas não é o Rio hoje. Hoje o Nordeste é o principal foco disso. Ceará está em uma situação desesperadora. Desesperadora. E há pouca vontade política nisso. Portanto, o Poder Central tem que ter um meio de ação e o Estado de Defesa entrega ao Presidente da República esse meio de ação para 6 meses, 7 meses, ele, nestas áreas circunscritas ali, as áreas que hoje estão dominadas pelo crime organizado, ele possa agir e resolver esse problema, que é um problema muito grave. Seria a primeira ação que você faria? Primeira ação. Até porque as pessoas não aguentam mais, eu tô falando de uma ação libertadora. A gente naturalizou que o favelado no Brasil é um cidadão de segunda categoria. E que ele pode viver comandado pelo crime organizado, que o crime determina qual é a propriedade dele ou não, até porque a gente não deu título de propriedade pra pessoa que mora na favela. Portanto, ele não é o dono da casa dele. A casa de uma pessoa que mora numa comunidade, uma favela,
ela é um arranjo, do ponto de vista jurídico, impossível. Porque se o Estado não reconhece, quem reconhece? Quem tem força. Quem tem força é o crime. Então, se o crime manda ali, o crime determina quem tem ou não tem uma casa. Então, tem muitos casos. No Ceará, assim, isso aconteceu de monte. Não, sai daqui, vai pra lá, vou precisar disso aqui, você se vira. Então, isso é assustador. Então, o Estado aceitar que essa pessoa é um cidadão de segunda categoria é o Estado aceitar, no fundo, que você vive num país de castas. E eu não acredito nisso. A gente tem que retomar o território nosso. Perfeito. Eu ia perguntar também sobre o estado de defesa, uma boa, mas aproveitando para finalizar também, omissão com o partido político, eleitoralmente falando, ele pretende fazer coligações políticas, é um partido que vai se candidatar sempre sozinho, somente candidatos próprios, vai se coligar, montar chapa com outros partidos, tem alguma restrição com algum campo político ou nenhum campo político vai compor comissão? Como é que vai ficar eleitoralmente o partido assim? O partido ele tem vocação majoritária. E no Brasil, o que é ter vocação majoritária? É entender que você tem um projeto, você obedece ao seu projeto, e o seu projeto ele tem que se impor perante os outros projetos. Esse é o jogo dentro de uma democracia. Se você quer ser um projeto majoritário, portanto, você não pode aceitar que você é subalterno a outros projetos. Então nós nunca ficaremos compondo, vou ficar compondo aqui regionalmente, porque aí vira mais um, aquela sopa de letrinha que aparece na propaganda da TV, sabe? Tipo, coligação, PT, blá, 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 blá. Cara, nós não estamos aqui para isso. Eu aceito os outros se juntarem a nós nos projetos em que a gente comanda a chapa e poderia fazer composições dentro do nosso projeto. E posso aceitar sugestões que não sejam conflitantes com o nosso projeto em termos de programa, para que a gente monte um programa para administrar um determinado município. É assim que funciona a democracia no Japão, em vários outros países. No Japão é obrigatório você fazer a composição, inclusive com ministérios e secretarias, para os partidos que compõem um governo. Eu acredito nisso, faz parte do jogo. O que eu não acredito é, cooptação com grana, e no nosso partido, o Conselho de Ética, a chibata vai cantar, porque a gente sabe que esse tipo de cooptação acontece. E 2, eu não acredito que líderes regionais, seja um diretório estadual ou municipal, que vai ficar, e vou usar o termo que todo mundo usa, vendendo a legenda para um projeto A, B ou C, bota uma graninha no bolso, participa da eleição, pega um carguinho e o jogo segue. A gente não entrou nesse jogo para isso. Se vocês verem, por isso que a imprensa tem um papel fundamental, tem que descer a porrada na gente. Renan, olha lá, o diretório aqui em Minas de, sei lá, de Uberaba tá fazendo isso. Vou destituir porrada na gente. Porque a gente não pode deixar o partido se tornar isso. Então, é um jogo. Eu aceito montar, dentro do nosso projeto, coligações. O que eu não aceito é o partido ser essa moeda de troca, como os outros são, infelizmente.